Ela foi obrigada a se casar para salvar a reputação da família e casa com um CEO milionário que tinha problemas mentais e é humilhada por todos. Mas algo incrível acontece. No silêncio opressivo de uma mansão em ruínas, Giovanna Lindeberg, de 26 anos, encarava o espelho rachado do quarto que outrora pertenceu à sua mãe. Seus olhos castanhos, grandes e expressivos, brilhavam com lágrimas contidas, enquanto ela ajeitava o vestido branco simples que usaria em algumas horas para um casamento que não queria. A família Lindeberg, outrora respeitada na pequena cidade de Monte Claro, estava à beira da falência. Um escândalo envolvendo o pai de Giovanna, acusado de desviar fundos de uma empresa local, havia manchado o nome da família. A única salvação, segundo seus tios, era um casamento arranjado com Felipe Martins, um CEO milionário de 30 anos, dono de uma rede de hotéis de luxo. Mas havia um detalhe que ninguém na cidade ousava mencionar em voz alta. Felipe, após um suposto acidente, sofria de problemas mentais que o tornavam imprevisível. Giovanna, com o coração apertado, sabia que estava sendo sacrificada para salvar a reputação da família. Mas algo dentro dela, uma faísca de esperança, sussurrava que talvez, apenas talvez, houvesse um caminho para transformar essa dor em algo maior. Giovanna cresceu entre os campos verdejantes de Monte Claro, uma cidade onde todos se conheciam e os segredos eram sussurrados nas feiras de domingo. Filha única, ela herdou da mãe, falecida quando Giovanna tinha apenas 12 anos, um coração generoso e uma resiliência silenciosa. Seu pai, Eduardo, era um homem carismático, mas suas decisões impulsivas levaram a família à ruína. Quando o escândalo estourou, Giovanna, que trabalhava como professora de literatura em uma escola pública, viu sua vida desmoronar. Os olhares de desprezo na cidade, os cochichos maldosos, as portas que se fechavam. Você precisa fazer isso por nós, Giovanna, disse seu tio Mauro, com a voz firme, mas os olhos fugindo dos dela. Felipe Martins é nossa única chance. Ele aceitou o casamento mesmo sabendo de tudo. Giovanna não conhecia Felipe pessoalmente, apenas ouvira falar dele. Um homem carismático, mas reservado, que construíra um império hoteleiro com sua inteligência afiada. Após um acidente de carro há 2 anos, porém, ele mudara. As pessoas diziam que ele tinha crises de comportamento, lapsos de memória e às vezes agia como uma criança. Um homem quebrado, murmuravam. Giovanna sentia o peito apertar ao pensar em se casar com alguém assim. Não por medo dele, mas pela incerteza do que a aguardava. Ela sonhava com um amor verdadeiro, como os que lia nos romances de Jane Austen, mas agora estava diante de um destino que parecia mais uma tragédia. Na manhã do casamento, enquanto o carro a levava para a mansão dos Martins, Giovanna segurava um pingente de coração que pertencera à sua mãe. Me dá força, mãe, sussurrou, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. O motorista, um homem idoso de olhar gentil, a observou pelo retrovisor. Você é mais forte do que pensa, menina, disse ele, com um sorriso tímido. Giovanna sorriu de volta, mas seu coração tremia. Ela não sabia que naquele momento estava entrando em uma história que mudaria sua vida para sempre. Na mansão dos Martins, a cerimônia era pequena, mas imponente. Flores brancas adornavam o jardim, e o sol de fim de tarde banhava tudo em tons dourados. Felipe estava lá, impecável, em um terno azul escuro, o cabelo castanho penteado para trás, os olhos verdes fixos no horizonte. Ele parecia distante, quase ausente, como se não compreendesse totalmente o que estava acontecendo. Quando Giovanna caminhou até ele, sentiu todos os olhares dos poucos convidados, a elite de Monte Claro, pesando sobre ela. A caça-fortunas, sussurrou uma mulher de vestido vermelho.
Coitada, vai sofrer com esse louco, disse outra voz. Giovanna ergueu o queixo, ignorando as palavras, mas cada uma delas cortava como uma faca. Durante os votos, Felipe segurou a mão dela com firmeza inesperada. Seus olhos, por um breve momento, encontraram os dela, e Giovanna viu algo neles. Uma faísca de inteligência, de profundidade que a desconcertou. Eu prometo cuidar de você, disse ele, com a voz hesitante, como se estivesse lutando para encontrar as palavras. Os convidados trocaram olhares, alguns com pena, outros com desdém. Giovanna, porém, sentiu algo diferente. Não era pena, nem obrigação. Era uma promessa que, por algum motivo, parecia verdadeira. Após a cerimônia, enquanto os convidados se dispersavam, Felipe tropeçou em uma cadeira e riu alto, como uma criança. Olha, Giovanna, a cadeira tá brava comigo, ele gargalhou. E os presentes riram, mas não com ele. Riram dele. Giovanna, porém, se abaixou ao lado dele, ajudando-o a se levantar. A cadeira só tá com ciúmes de você, brincou ela, com um sorriso suave. Felipe a olhou surpreso, e por um instante, seus olhos brilharam com algo que ninguém mais notou. Giovanna não sabia, mas aquele momento marcaria o início de uma jornada que desafiaria todas as suas expectativas. Os primeiros dias na mansão dos Martins foram como caminhar sobre um campo minado. Giovanna, agora oficialmente a senhora Martins, sentia-se uma estranha em um mundo que não era seu. A casa, com seus lustres de cristal, móveis de madeira polida e janelas que davam para um lago cristalino, era deslumbrante, mas fria. Cada cômodo parecia sussurrar que ela não pertencia ali. Os empregados, embora educados, mantinham uma distância respeitosa, como se temessem dizer algo errado. E Felipe era um enigma. Em um momento ele parecia perdido, falando sobre coisas desconexas, como o formato das nuvens ou a textura do tapete. No outro, seus olhos a seguiam com uma intensidade que a fazia estremecer. Giovanna não sabia se era medo ou curiosidade, mas algo nele a intrigava profundamente. A rotina na mansão era exaustiva, não pelo trabalho, mas pelo peso dos olhares. A família de Felipe, sua mãe, Dona Clara, uma mulher de feições duras e voz cortante, e seu primo, Rafael, um advogado arrogante, não escondia o desprezo por Giovanna. Você sabe por que está aqui, não é? Disse Clara na primeira noite, enquanto servia um chá com gestos calculados. Não se iluda pensando que é amor. Isso é um acordo. Giovanna engoliu em seco, segurando o pingente da mãe com tanta força que as bordas cravaram na palma da mão. Eu sei o meu lugar, Dona Clara, respondeu, com a voz firme, mas o coração despedaçado. Rafael, que observava a cena com um sorriso cínico, acrescentou: espero que você seja boa em lidar com crianças grandes. Felipe vai precisar de uma babá, não de uma esposa. Apesar das palavras venenosas, Giovanna decidiu que não se curvaria. Ela havia prometido a si mesma que, mesmo nesse casamento imposto, encontraria uma forma de manter sua dignidade. E assim, começou a cuidar de Felipe com uma dedicação que surpreendia até ela mesma. Todas as manhãs, ela o acompanhava ao jardim, onde ele gostava de sentar e conversar com as árvores. Em um desses momentos, ele pegou uma margarida e a entregou a ela com um sorriso torto. É como você, Giovanna, simples, mas brilha. Ela riu surpresa, e o som de sua risada ecoou pelo jardim. Era a primeira vez que se sentia leve desde o casamento. Você é poeta agora, Felipe? Brincou, e ele riu alto, jogando a cabeça para trás. Por um instante, Giovanna viu o homem por trás da fachada. Ou seria apenas sua imaginação? Mas nem tudo eram momentos de leveza. As crises de Felipe, ou o que pareciam ser crises, testavam sua paciência. Certa noite, ele derrubou uma bandeja,
de jantar no chão, gritando que o molho estava errado. Giovanna, em vez de se afastar, ajoelhou-se ao lado dele, limpando o chão com calma. Tudo bem, Felipe. A gente pede outro molho amanhã, que tal? Ele a olhou, confuso, e então murmurou um desculpa tão baixo que mal foi audível. Giovanna sentiu o coração apertar. Havia algo naquele pedido de desculpas que parecia genuíno, como se ele estivesse lutando contra algo maior que ele mesmo. Enquanto isso, os amigos de Felipe, um grupo de jovens ricos que frequentavam a mansão, não facilitavam as coisas. Em uma festa organizada por Rafael, Giovanna foi alvo de piadas cruéis. "Olha a noiva sacrificada", disse uma mulher chamada Lívia, com um copo de champanhe na mão. "Acha que vai virar Cinderela? Acorda, querida. Você é só o plano B." Giovanna sorriu forçado, mas por dentro sentia as lágrimas queimando. Ela escapuliu para o terraço, onde o ar fresco da noite a acolheu. Para sua surpresa, Felipe a seguiu. Ele parecia mais lúcido, os olhos claros e focados. "Você não merece isso", disse ele, com uma clareza que a pegou desprevenida. "Eles são idiotas." Giovanna o encarou, tentando decifrar se era mais um de seus momentos aleatórios ou algo mais. "Por que você se importa, Felipe?" perguntou com a voz tremendo. Ele apenas sorriu, um sorriso triste, e voltou para dentro, deixando-a com o coração acelerado. O que Giovanna não sabia era que Felipe, em segredo, observava cada gesto dela. Ele havia planejado tudo com seus pais e amigos mais próximos. Simular problemas mentais após um falso acidente para afastar as mulheres interesseiras, que o cercavam desde que se tornara CEO. Cansado de ser usado, ele queria alguém que o amasse pelo que era, não pelo que tinha. E Giovanna, com sua paciência, seu humor gentil e sua força silenciosa, estava começando a mexer com ele de uma forma que ele não esperava. Mas Felipe sabia que precisava manter a farsa por mais tempo, para ter certeza de que ela era diferente. E enquanto isso, Giovanna, sem saber da verdade, começava a sentir algo novo crescer em seu peito. Uma mistura de compaixão, admiração e talvez o início de um amor que ela ainda não compreendia. As semanas na mansão dos Martins se arrastavam como uma dança delicada, cheia de passos incertos. Giovanna começava a encontrar um ritmo, ainda que precário, na convivência com Felipe. Ele era, em muitos aspectos, como um rio imprevisível, às vezes calmo, com momentos de clareza que a faziam sorrir, outras vezes turbulento, com explosões de comportamento que confundiam a todos. Mas para Giovanna, cada dia ao lado dele era uma oportunidade de enxergar além da superfície. Ela não sabia explicar porquê, mas sentia que havia mais em Felipe do que os outros viam ou queriam ver. Uma manhã ensolarada trouxe um momento que Giovanna guardaria para sempre. Ela o encontrou na biblioteca da mansão, sentado no chão, cercado por livros abertos. "Estou tentando lembrar como se lê isso", disse ele, com um tom infantil, apontando para um exemplar de O Pequeno Príncipe. Giovanna se sentou ao lado dele, ignorando o olhar desconfiado de uma empregada que passava pelo corredor. "Quer que eu leia para você?", perguntou com suavidade. Felipe assentiu, os olhos brilhando como os de uma criança ansiosa. Ela começou a ler, sua voz suave preenchendo o silêncio da sala. "É loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou." Felipe a interrompeu, de repente, com uma pergunta que a pegou desprevenida. "Você já foi espetada por uma rosa, Giovanna?" Ela riu, surpresa com a metáfora inesperada. "Algumas vezes, acho, mas ainda gosto de rosas." Ele a olhou por um longo momento, e Giovanna sentiu um calor subir ao rosto. "Você é uma rosa diferente", murmurou ele, antes de se levantar abruptamente e sair correndo, gritando algo sobre borboletas no jardim. Esse momento tão simples e ao mesmo tempo tão profundo ficou gravado no coração de Giovanna.
ela começou a perceber que mesmo nas supostas crises de Felipe, havia uma sensibilidade que a tocava. Ele não era apenas o CEO quebrado que todos descreviam. Havia uma alma ali, escondida sob camadas que ninguém se dava ao trabalho de desvendar. E embora doesse admitir, Giovanna estava começando a gostar de estar perto dele. Era como se, em meio ao caos, eles estivessem construindo algo. Pequeno, frágil, mas real. Enquanto isso, as humilhações continuavam. Em um jantar formal com investidores, Dona Clara insistiu que Giovanna servisse as bebidas, como se ela fosse uma empregada. "Você está aqui para ajudar, não é?", disse a sogra, com um sorriso gélido. Giovanna, com o rosto vermelho de vergonha, obedeceu, mas sentiu os olhos de Felipe sobre ela. Ele, que até então parecia distraído, derrubou acidentalmente um copo de vinho, desviando a atenção de todos. "Ops, sou um desastrado", exclamou com um exagero teatral que fez alguns rirem. Giovanna, limpando o chão, percebeu que ele piscou para ela, um gesto tão rápido que ela quase duvidou ter visto. Naquela noite, quando todos foram embora, Felipe se aproximou dela no corredor. "Você não precisa fazer tudo o que eles mandam", disse, com uma clareza que a deixou atônita. Antes que ela pudesse responder, ele já havia desaparecido escada acima, deixando-a com o coração disparado. Fora da mansão, a vida de Giovanna não era menos dolorosa. Em uma rara visita à cidade, ela encontrou sua antiga amiga, Mariana, na Praça Central. Mariana, que sempre fora sua confidente, agora parecia distante. "Você mudou, Giovanna? Virou uma dessas riquinha?", perguntou com um tom que misturava inveja e mágoa. Giovanna tentou explicar que nada havia mudado, que ela ainda era a mesma, mas as palavras soaram vazias. "Você casou com um maluco por dinheiro. Não me venha com essa de salvar a família", disparou Mariana antes de virar as costas. Giovanna voltou para a mansão com o peito pesado, sentindo-se mais sozinha do que nunca. Ela se trancou no quarto e, pela primeira vez desde o casamento, deixou as lágrimas caírem livremente. "Por que tá tão difícil, mãe?", sussurrou, apertando o pingente, mas nem tudo era escuridão. Em uma tarde chuvosa, enquanto trovões ecoavam lá fora, Felipe bateu à porta do quarto dela, segurando um tabuleiro de xadrez. "Quero jogar", anunciou com um entusiasmo quase infantil. Giovanna, ainda com os olhos vermelhos de chorar, riu apesar de si mesma. "Você sabe jogar xadrez?", perguntou cética. "Sou um gênio", respondeu ele, com uma confiança exagerada que a fez gargalhar. O jogo foi um desastre. Felipe movia as peças aleatoriamente, inventando regras absurdas como "o cavalo pode voar para qualquer canto". Giovanna ria tanto que esquecia a dor no peito. Quando ele acidentalmente deixou o rei cair da mesa e declarou empate, ela o olhou e disse sem pensar: "Você é impossível, Felipe". Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, e respondeu: "Mas você gosta, né?". O silêncio que se seguiu foi elétrico, e Giovanna sentiu algo mudar dentro dela, um sentimento que não ousava nomear. Nos bastidores, Felipe lutava contra seus próprios demônios. A farsa que ele criara para testar Giovanna estava começando a pesar. Cada vez que via a forma como ela o tratava, com paciência, com carinho, com um humor que o fazia rir mesmo nos piores dias, ele sentia o coração apertar. Ele estava se apaixonando, e isso não fazia parte do plano. Seus pais, especialmente Dona Clara, insistiam que ele mantivesse a mentira por mais tempo. "Ela pode ser como as outras", alertava Clara. Mas Felipe sabia, no fundo, que Giovanna era diferente. Ele só precisava de coragem para dar o próximo passo e temia que, quando a verdade viesse à tona, ela nunca o perdoasse. O outono chegou a Monte Claro, tingindo as árvores ao redor da mansão dos Martins com tons de laranja e vermelho.
Para Giovanna, a mudança das estações parecia refletir a transformação silenciosa que acontecia dentro dela. O que começara como um dever, cuidar de Felipe, suportar as humilhações, manter a fachada de esposa dedicada, estava se tornando algo mais. Cada sorriso trocado, cada conversa desajeitada, cada momento em que Felipe a surpreendia com sua estranha mistura de vulnerabilidade e charme, fazia o coração dela bater mais rápido. Mas Giovanna lutava contra esses sentimentos. Isso não é amor, dizia a si mesma, olhando para o teto do quarto à noite. É só pena, ou gratidão. No fundo, porém, ela sabia que estava mentindo para si mesma. Felipe, por sua vez, estava preso em um conflito interno que o consumia. A farsa que ele arquitetara para testar Giovanna, fingir problemas mentais após um suposto acidente, começava a parecer cruel. Ele via a forma como ela o tratava, com uma paciência que ele não merecia, com um carinho que o fazia se sentir vivo de novo. Cada vez que Giovanna ria de uma de suas brincadeiras exageradas ou o ajudava a se levantar após uma crise encenada, Felipe sentia uma pontada de culpa. Ele queria contar a verdade, queria ser honesto com ela, mas o medo o paralisava. E, se ela o odiasse por enganá-la, e se todo o afeto que ela demonstrava fosse apenas por obrigação? Enquanto isso, Dona Clara e Rafael continuavam a pressioná-lo. Você precisa ter certeza absoluta, dizia Clara, com a frieza de quem já havia visto Felipe ser usado por mulheres interesseiras. Não estrague tudo agora. Um incidente, porém, mudou o curso das coisas. Em uma tarde tranquila, Giovanna estava no jardim, ensinando Felipe a plantar mudas de girassóis. Uma ideia dela, para trazer um pouco de cor à rotina deles. Felipe, com as mãos sujas de terra, ria enquanto tentava cavar um buraco torto. Olha, Giovanna, meu girassol vai ser o maior do mundo, exclamou com aquele entusiasmo infantil que ela já conhecia bem. Ela riu, balançando a cabeça. Se você continuar cavando assim, vai plantar uma árvore, não um girassol. Eles trocaram olhares, e por um momento o mundo ao redor pareceu desaparecer. Foi quando Rafael apareceu, acompanhado de Lívia, a amiga que adorava provocar Giovanna. Que cena adorável, disse Lívia com sarcasmo. A babá e o menino grande deveriam cobrar ingresso. Giovanna sentiu o rosto queimar, mas antes que pudesse responder, Felipe se levantou com uma expressão que ela nunca vira antes, uma mistura de raiva e clareza. Chega, Lívia, disse ele, com a voz firme, sem nenhum traço de hesitação. Você não tem o direito de falar assim com ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lívia gaguejou surpresa e Rafael franziu o senho, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Giovanna, atônita, olhou para Felipe, que agora parecia mais alto, mais imponente. Giovanna é minha esposa, continuou ele, com uma intensidade que fez o coração dela disparar. E merece respeito. Sem esperar resposta, ele pegou a mão dela e a levou para dentro da mansão, deixando Rafael e Lívia boquiabertos no jardim. No corredor, longe dos olhares dos outros, Giovanna parou, ainda segurando a mão dele. Felipe, por que você fez isso? Perguntou com a voz tremendo. Ele a olhou, e por um instante ela viu uma vulnerabilidade crua em seus olhos. Porque eu não aguento mais ver eles te machucarem, respondeu baixo. Você não merece isso. Nunca mereceu. Giovanna sentiu as lágrimas subirem, mas as conteve. Você não precisava, começou, mas ele a interrompeu com um sorriso triste. Eu precisava. Você já fez tanto por mim. Antes que ela pudesse dizer mais, ele soltou a mão dela e subiu as escadas, murmurando algo sobre ver as borboletas no quarto. Aquele momento ficou gravado na mente de Giovanna. Pela primeira vez, ela sentiu que Felipe a via, não como uma obrigação, não como uma estranha, mas como alguém importante.
E isso a assustava, porque significava que os sentimentos que ela tentava ignorar estavam ficando mais fortes. Naquela noite, enquanto escrevia em um caderno que usava como diário, Giovanna confessou algo que mal ousava pensar. Estou começando a gostar dele, não do Felipe que todos veem, mas do Felipe que aparece quando estamos sozinhos. E isso me deixa com tanto medo. Enquanto isso, Felipe, trancado em seu escritório, encarava uma foto antiga, ele sorrindo, antes do plano, antes da farsa. Ele sabia que estava se apaixonando por Giovanna, e isso o aterrorizava. Ela era tudo o que ele sempre quis, gentil, forte, verdadeira. Mas a mentira que os separava era como uma corrente, e ele não sabia como quebrá-la sem destruí-la. Em um impulso, ele pegou o telefone e ligou para seu melhor amigo, Daniel, o único além de seus pais que conhecia a verdade. Eu não sei quanto tempo mais consigo fingir, admitiu com a voz rouca. Ela é diferente, Daniel. Ela é real. Daniel, do outro lado da linha, suspirou. Então para de brincar com o coração dela, Felipe. Conta a verdade, antes que seja tarde demais. No dia seguinte, Giovanna acordou determinada a entender Felipe. Ela o encontrou na varanda, olhando para o lago com uma expressão distante. Felipe, posso te perguntar uma coisa? Disse ela, hesitante. Ele virou-se com um sorriso suave. Claro, minha rosa. O apelido, que ele começara a usar desde o dia dos girassóis, fez o coração dela pular. Como era sua vida antes do acidente? Perguntou com cuidado. Felipe ficou em silêncio por um momento, e Giovanna temeu ter cruzado um limite. Mas então ele sorriu, com uma nostalgia que parecia genuína. Era corrida. Eu trabalhava muito, confiava nas pessoas erradas. Mas sabe, eu gostava de sonhar. Ainda gosto. Ele olhou para ela e Giovanna sentiu um arrepio. E você, Giovanna? O que você sonhava antes de tudo isso? Ela hesitou, surpresa com a pergunta. Eu queria viajar, escrever histórias, ser feliz, acho. Felipe assentiu como se guardasse cada palavra. Você ainda vai escrever suas histórias, disse ele com uma certeza que a desconcertou. E eu quero ler todas. Aquele diálogo tão simples foi como uma ponte entre eles. Giovanna sentiu que, pela primeira vez, estavam se vendo como iguais. Mas o que ela não sabia era que Felipe, naquele momento, tomava uma decisão. Ele precisava contar a verdade, custasse o que custasse. E essa revelação que se aproximava mudaria tudo. O inverno começava a dar seus primeiros sinais em Monte Claro, com manhãs frias que faziam o lago da mansão dos Martins refletir um céu acinzentado. Giovanna, agora há 3 meses vivendo como esposa de Felipe, sentia que algo havia mudado, não apenas na rotina, mas dentro dela mesma. O peso do sacrifício inicial ainda estava lá, mas agora dividia espaço com uma ternura crescente, um calor que se acendia toda vez que Felipe a olhava com aqueles olhos verdes, cheios de mistérios que ela queria desvendar. Ele não era mais apenas o homem quebrado que todos descreviam. Para ela, ele era um quebra-cabeça, com peças que ela juntava pacientemente dia após dia. Os momentos que compartilhavam eram como pérolas escondidas em meio à rotina opressiva da mansão. Certa manhã, enquanto Giovanna organizava a estante da biblioteca, uma tarefa que ela assumira para se ocupar, Felipe apareceu com uma pilha de papéis amassados. "Olha o que achei!" exclamou, com aquele entusiasmo exagerado que às vezes a fazia rir. Ele espalhou os papéis no chão, revelando desenhos desajeitados de barcos, árvores e, surpreendentemente, um esboço de uma mulher com cabelos longos e olhos grandes. "Sou eu?" perguntou Giovanna, apontando para o desenho, meio brincando, meio curiosa. Felipe corou, algo raro, e desviou o olhar. "Talvez você é fácil de desenhar, sabia? Tem um brilho."
Ela riu, tentando disfarçar o calor que subia ao rosto. Você é um artista secreto, Felipe, provocou. Ele apenas sorriu, um sorriso que escondia mais do que revelava, e mudou de assunto, falando sobre como as nuvens pareciam algodão, doce com raiva. Mas nem todos os dias eram leves. As humilhações continuavam, agora mais sutis, mas não menos dolorosas. Dona Clara, com sua frieza calculada, fazia questão de lembrar Giovanna de sua posição. Durante um almoço com a família, ela disse com um tom casual: "Você deve estar tão aliviada por ter escapado da miséria, Giovanna. Espero que esteja sendo grata." Giovanna apertou o garfo com força, mas manteve o sorriso. "Sou grata por muitas coisas, Dona Clara", respondeu com uma calma que escondia a tempestade dentro dela. Felipe, sentado ao lado, derrubou, sem querer, um copo d'água, interrompendo o momento. "Ops, sou um desastre!" exclamou com um exagero que fez Giovanna morder o lábio para não rir. Mais tarde, quando estavam sozinhos, ela o agradeceu com um olhar. Ele apenas piscou, como se dissesse: "Estamos juntos nisso." Esses pequenos gestos de cumplicidade começaram a tecer um laço invisível entre eles. Uma noite, durante uma tempestade que apagou as luzes da mansão, Giovanna encontrou Felipe no corredor, segurando uma lanterna com uma expressão de pânico fingido. "Os trovões estão bravos comigo", disse ele com uma voz teatral. Giovanna riu e pegou a lanterna, guiando-o até a sala de estar. Eles se sentaram no sofá, envoltos por cobertores, enquanto a chuva batia nas janelas. "Você já teve medo de trovão?" perguntou Felipe, com uma curiosidade genuína que a surpreendeu. Giovanna hesitou, mas decidiu ser honesta. "Quando eu era pequena, achava que os trovões eram minha mãe brigando com o céu. Ela morreu quando eu tinha 12 anos, sabe? Então eu ficava imaginando que ela estava lá em cima, discutindo com as nuvens." Felipe ficou em silêncio, os olhos fixos nela. "Você deve sentir muita saudade dela", disse, com uma suavidade que a fez engolir em seco. "Todo dia", admitiu Giovanna, sentindo as lágrimas subirem. Ele estendeu a mão hesitante e tocou a dela. "Você não está sozinha, Giovanna." "Não mais." O toque foi breve, mas suficiente para fazer o coração dela disparar. Enquanto Giovanna se abria, Felipe afundava em sua própria batalha interna. A culpa por manter a farsa crescia a cada dia. Ele via a forma como Giovanna o tratava, com paciência, com respeito, com um carinho que ele nunca experimentara antes, e sabia que ela merecia a verdade. Mas o medo de perdê-la era mais forte. Em uma noite, enquanto Giovanna dormia, ele se trancou no escritório e escreveu uma carta que nunca teve coragem de entregar. Nela confessava tudo: o plano, o acidente falso, os motivos por trás da mentira. "Você é a pessoa mais incrível que já conheci, Giovanna", escreveu, "e eu sou um covarde por não te contar a verdade." Ele guardou a carta em uma gaveta, prometendo a si mesmo que a entregaria quando estivesse pronto. Um evento, porém, acelerou as coisas. A cidade organizou uma festa de gala beneficente e Felipe insistiu que Giovanna o acompanhasse. Ela hesitou, temendo mais olhares e comentários cruéis, mas ele foi insistente. "Você é minha esposa. Quero você lá comigo", disse, com uma clareza que a desarmou. Na noite do evento, Giovanna usou um vestido azul simples, mas elegante, que realçava seus olhos. Quando entrou no salão, sentiu todos os olhares sobre ela, alguns de curiosidade, outros de desdém. Lívia, sempre pronta para atacar, se aproximou com um sorriso venenoso. "Que graça, Giovanna! Parece até que você pertence a esse lugar." Antes que Giovanna pudesse responder, Felipe, que estava ao lado, pegou a mão dela e a puxou para a pista de dança. "Dança comigo, minha rosa", disse com um sorriso que fez o mundo ao redor desaparecer.
Geovana, que nunca dançara valsa, tropeçou nos primeiros passos e Felipe riu, um riso genuíno, contagiante. Você é péssima nisso, brincou girando-a desajeitadamente. E você é um péssimo professor, retrucou ela, rindo também. Por um momento, eles eram apenas Geovana e Felipe, dois corações batendo no mesmo ritmo, alheios aos olhares dos outros. Mas no final da noite, algo abalou Geovana. Enquanto conversava com uma das convidadas, ela ouviu um comentário sussurrado. Coitado do Felipe, ele nunca vai ser o mesmo depois daquele acidente. E ela, bem, ela só tá aqui pelo dinheiro, né? Geovana sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, ela se perguntou se estava realmente fazendo a diferença na vida de Felipe ou se era apenas uma peça em um jogo que não entendia. Quando voltou para a mansão, ela se trancou no quarto e chorou, abraçando o pingente da mãe. Eu quero fazer o bem, mãe. Mas e se eu não for suficiente? Felipe, do outro lado da porta, ouviu o choro abafado. Ele queria bater, queria contar tudo, mas a culpa o paralisava. Em vez disso, ele deixou um girassol na soleira da porta dela com um bilhete que dizia: Você é suficiente. Sempre foi. Geovana encontrou o bilhete na manhã seguinte e as palavras a fizeram sorrir através das lágrimas. Ela não sabia que naquele momento Felipe tomava uma decisão definitiva. Ele contaria a verdade, mesmo que isso custasse tudo. As semanas que se seguiram à gala beneficente trouxeram uma calmaria inesperada à mansão dos Martins, como se o inverno tivesse suavizado as tensões que pairavam no ar. Geovana sentia que algo havia mudado em sua relação com Felipe. Os momentos de cumplicidade eram mais frequentes, os silêncios entre eles mais confortáveis, carregados de uma conexão que nenhum dos dois nomeava. Ela guardava o bilhete do girassol na gaveta ao lado da cama, relendo-o nas noites em que a solidão ameaçava engoli-la. Você é suficiente. Sempre foi. As palavras, escritas na caligrafia desleixada de Felipe, eram como um farol, guiando-a em meio à tempestade de dúvidas. Felipe, por sua vez, estava à beira de um precipício. A decisão de contar a verdade a Geovana pesava como uma âncora em seu peito. Ele sabia que a farsa, o acidente inventado, os problemas mentais simulados, havia ido longe demais. Cada vez que via Geovana sorrir, cada vez que ela o tratava com uma paciência que ele não merecia, a culpa crescia. Ele a amava. Não havia mais como negar. Mas o amor, que deveria ser libertador, o aprisionava no medo de perdê-la. Ele passava noites em claro, imaginando como ela reagiria. Será que o perdoaria? Ou será que o veria como mais um monstro em sua vida, como aqueles que a humilhavam? Um momento inesperado trouxe uma nova camada à relação deles. Era uma tarde fria e Geovana estava na cozinha, tentando ensinar Felipe a fazer biscoitos de canela, uma receita que sua mãe fazia quando ela era criança. Felipe, com as mãos cobertas de farinha, fazia mais bagunça do que progresso. Olha, Geovana, eu fiz uma nuvem! Exclamou, segurando um pedaço de massa disforme. Ela riu, balançando a cabeça. Isso não é uma nuvem, é um meteoro. Ele fingiu indignação, jogando um punhado de farinha na direção dela. Geovana, surpresa, retaliou. E em minutos, a cozinha virou um campo de batalha de farinha e risadas. Quando finalmente pararam, ofegantes, Geovana percebeu que estavam a poucos centímetros um do outro. O rosto de Felipe, manchado de farinha, parecia mais jovem, mais leve. Você tem farinha no nariz, disse ele com um sorriso tímido, estendendo a mão para limpá-lo. O toque foi delicado, quase hesitante, e Geovana sentiu o coração disparar. E você tem no cabelo, retrucou rindo, mas sem se afastar. Por um instante, o mundo parou. Eles se olharam, e Geovana sentiu uma vontade quase irresistível de encurtar a distância entre eles. Mas Felipe desviou o olhar, murmurando algo sobre limpar a bagunça,
e o momento se desfez. Aquele quase beijo ficou na mente de Giovanna, confundindo-a. Ela sabia que estava se apaixonando, mas lutava contra isso. Como poderia amar alguém que, por mais gentil que fosse, vivia preso em um mundo tão instável? E, no entanto, os gestos de Felipe, a forma como ele a defendia, os bilhetes, os olhares que pareciam enxergar sua alma, faziam-na acreditar que havia algo real entre eles. Ela começou a escrever mais em seu diário, despejando seus medos e esperanças. Eu vejo ele, mãe, o Felipe de verdade, mas e se eu estiver imaginando coisas? E se ele nunca for capaz de me amar como eu estou começando a amá-lo? Enquanto isso, a pressão externa aumentava. Dona Clara, percebendo a proximidade entre Giovanna e Felipe, tornou-se ainda mais hostil. Durante um jantar, ela fez um comentário cortante. Você parece muito à vontade, Giovanna. Espero que não esteja esquecendo por que está aqui. Giovanna, cansada de se calar, respondeu com firmeza. Eu sei exatamente por que estou aqui, Dona Clara, e faço o meu melhor todos os dias. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas Felipe, que até então parecia distraído, bateu palmas como se aplaudisse. Bendito, minha rosa! Exclamou com um sorriso que desarmou a tensão. Mais tarde, ele a encontrou no jardim e disse, com uma seriedade inesperada, Você é mais forte do que todos eles juntos. Nunca se esqueça disso. Giovanna sorriu, mas sentiu um aperto no peito. Porque às vezes ele parecia tão lúcido, tão presente e em outros momentos tão distante. A resposta veio de forma inesperada. Certa noite, Giovanna acordou com um barulho no corredor. Preocupada, ela seguiu o som até o escritório de Felipe, onde o encontrou sentado no chão, cercado por papéis rasgados. Ele parecia agitado, murmurando algo sobre não ser justo. Felipe, o que aconteceu? Perguntou ela, ajoelhando-se ao lado dele. Ele a olhou com os olhos marejados, algo que ela nunca vira antes. Eu não sou quem você pensa, Giovanna, disse com a voz embargada. Eu fiz coisas erradas. Ela segurou a mão dele, tentando acalmá-lo. Todos nós erramos, Felipe. Você não precisa carregar isso sozinho. Ele balançou a cabeça como se lutasse contra as palavras. Você não entende. Eu menti. Sobre tudo. Giovanna franziu o senho, confusa, mas antes que pudesse perguntar mais, ele se levantou abruptamente. Esquece, foi só um momento ruim. Ele saiu do escritório, deixando-a com o coração acelerado e uma sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, Felipe agia como se nada tivesse ocorrido, voltando ao seu comportamento exagerado e infantil. Mas Giovanna não conseguia esquecer aquelas palavras. Eu menti, sobre tudo. Elas ecoavam em sua mente, plantando uma semente de dúvida. Ela começou a observar Felipe com mais atenção, notando pequenos detalhes. A forma como ele às vezes parecia hesitar antes de agir de forma excêntrica. Os olhares rápidos que trocava com Daniel, seu amigo, as pausas longas antes de responder certas perguntas. Algo não se encaixava, mas ela não sabia o quê. Enquanto isso, Felipe tomava uma decisão definitiva. Ele chamou Daniel para uma conversa na varanda, longe dos ouvidos da mansão. Eu vou contar a ela, disse, com uma determinação que surpreendeu o amigo. Não aguento mais mentir, ela merece saber quem eu sou. Daniel suspirou preocupado. E se ela não te perdoar, Felipe, você está disposto a perder ela? Felipe olhou para o lago com uma expressão de quem já havia enfrentado esse medo 1000 vezes. Se eu perder ela por ser honesto, pelo menos vou saber que fiz o certo. Mas se eu continuar mentindo, vou perder ela de qualquer jeito. O que Felipe não sabia era que Giovanna, sem querer, ouviu parte da conversa escondida atrás de uma coluna. As palavras contar a ela e mentindo a atingiram como um soco.
Ela voltou para o quarto com o coração disparado, sem saber o que pensar. Será que Felipe estava escondendo algo grave? Será que tudo o que eles haviam construído era uma ilusão? Naquela noite, ela escreveu em seu diário: "Eu amo ele, mãe. Mas e se ele não for quem eu penso? E se a verdade for mais do que eu posso suportar?" O inverno em Monte Claro se intensificava, trazendo noites longas e frias, que pareciam amplificar os sentimentos confusos no coração de Giovanna. As palavras que ela ouvira na varanda, contar a ela, mentindo, ecoavam em sua mente como um tambor incessante. Ela queria confrontar Felipe, exigir respostas, mas algo a segurava. Talvez fosse o medo do que descobriria, ou talvez fosse a esperança de que, mesmo com segredos, o que eles compartilhavam fosse real. Giovanna sentia-se dividida entre o amor que crescia por Felipe e a dúvida que agora a corroía. Cada olhar dele, cada gesto gentil, parecia carregado de uma pergunta: quem era, de verdade, o homem com quem ela dividia a vida? Felipe, por sua vez, estava à beira de um colapso interno. A decisão de contar a verdade a Giovanna o consumia, mas ele ainda hesitava, buscando o momento perfeito. Ele queria que ela entendesse suas razões, o cansaço das mulheres interesseiras, a necessidade de proteger seu coração, o desejo de encontrar alguém que o amasse pelo que era, não pelo que tinha. Mas cada dia que passava sem a confissão parecia cavar um abismo maior entre eles. Ele via a mudança em Giovanna, os sorrisos menos frequentes, os olhares que buscavam respostas. Ela sabe que algo está errado, pensou, sentindo o peso da culpa como nunca antes. Um incidente, porém, trouxe um novo capítulo à história deles. Era uma manhã gelada e Giovanna decidira levar Felipe para um passeio na cidade, algo que raramente faziam juntos. Ela queria um momento longe da mansão, longe dos olhares de Dona Clara e dos comentários de Rafael. Eles pararam em uma pequena confeitaria, um lugar simples onde Giovanna costumava ir com sua mãe quando criança. O cheiro de pão fresco e café encheu o ar, trazendo uma onda de nostalgia. "Minha mãe me trazia aqui", disse Giovanna com um sorriso melancólico, enquanto segurava uma xícara de chocolate quente. Felipe, que parecia mais calmo do que o usual, ouviu com atenção. "Conta mais sobre ela", pediu, com uma suavidade que a desarmou. Giovanna hesitou, mas as palavras saíram como um rio. "Ela era minha melhor amiga, sempre ria alto, mesmo quando todos olhavam. E ela me ensinou que o amor não é sobre o que você tem, mas sobre o que você dá." Felipe ficou em silêncio, os olhos fixos nela. "Você é como ela, então", disse com uma clareza que a fez estremecer. "Você dá tudo, mesmo quando não recebe nada em troca." O momento foi interrompido por um grupo de conhecidos que entrou na confeitaria. Entre eles estava Mariana, a antiga amiga de Giovanna, acompanhada de outras pessoas da cidade. Ao ver Giovanna com Felipe, Mariana não resistiu a um comentário. "Nossa, Giovanna, agora você leva ele para passear como se fosse um cachorrinho?", disse, com um tom que misturava sarcasmo e pena. Os outros riram, e Giovanna sentiu o rosto queimar. Antes que pudesse responder, Felipe se levantou com uma postura que ela nunca vira antes. "Você já pensou em como suas palavras podem machucar, Mariana?", disse ele, com uma voz firme, quase autoritária. "Giovanna é a pessoa mais incrível que já conheci, e você não chega nem aos pés dela." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Mariana, surpresa, murmurou um pedido de desculpas e saiu com o grupo. Giovanna, atônita, olhou para Felipe. "Você não precisava fazer isso", disse com a voz tremendo. Ele apenas sorriu com uma tristeza nos olhos. "Eu precisava. Você merece mais do que isso." Aquele gesto reacendeu a esperança em Giovanna, mas também intensificou suas dúvidas. No caminho de volta para a mansão, ela decidiu arriscar. "Felipe,
O que você quis dizer aquela noite no escritório? Sobre mentir? Ele ficou tenso, os olhos fixos na estrada. Foi só um momento ruim, Giovanna, esquece. Mas ela insistiu, com uma coragem que não sabia que tinha. Não, Felipe, eu sinto que você está escondendo algo e eu mereço saber. Ele estacionou o carro no acostamento, respirando fundo. Por um momento ela pensou que ele contaria tudo. Mas ele apenas a olhou com uma expressão de dor e disse: você está certa, mas ainda não é a hora. Me dá um pouco mais de tempo, por favor. Giovanna assentiu, relutante, mas o nó em seu estômago cresceu. Naquela noite, a mansão foi palco de mais uma discussão. Dona Clara, que percebera a proximidade entre Giovanna e Felipe, chamou-a para uma conversa no escritório. Você está se envolvendo demais, Giovanna, disse com um tom gélido. Não se esqueça de que esse é um acordo, não um conto de fadas. Giovanna, cansada de se calar, retrucou: eu sei o que é isso, Dona Clara, mas eu também sei o que é ser humana, e seu filho merece mais do que ser tratado como um problema. Clara ficou em silêncio, surpresa, mas seus olhos brilharam com algo que Giovanna não conseguiu decifrar. Talvez respeito, talvez raiva. Mais tarde, Giovanna encontrou Felipe no jardim, sob a luz fraca de um lampião. Ele parecia perdido em pensamentos, segurando um girassol murcho. Você tá bem? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Ele suspirou, com um peso que ela podia sentir. Eu não sei, Giovanna. Às vezes, acho que não mereço você. Ela franziu o senho, confusa. Por que você diz isso? Ele a olhou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Porque você é boa demais e eu não sou quem você pensa. Antes que ela pudesse responder, ele se levantou e a puxou para um abraço inesperado. O calor do corpo dele, o cheiro suave de seu perfume, tudo a envolveu. Obrigado por ser você, murmurou ele antes de soltá-la e voltar para a mansão. Giovanna ficou ali, com o coração disparado, sentindo o peso daquele abraço. Ela sabia que algo estava vindo, uma verdade, uma revelação. E, pela primeira vez, sentiu que estava pronta para enfrentá-la, fosse ela qual fosse. Enquanto isso, Felipe, em seu quarto, pegou a carta que escrevera meses antes e a segurou com mãos trêmulas. Amanhã, prometeu a si mesmo, amanhã eu conto tudo. O amanhecer em Monte Claro trouxe uma neblina densa que parecia envolver a mansão dos Martins em um véu de segredos. Giovanna acordou com o coração inquieto, o eco do abraço de Felipe ainda quente em sua memória. As palavras dele, eu não sou quem você pensa, giravam em sua mente como um redemoinho. Ela sentia que estava à beira de algo monumental, algo que poderia mudar tudo o que ela acreditava sobre ele, sobre si mesma, sobre o que haviam construído juntos. Apesar do medo, havia uma determinação nova nela. Queria a verdade mesmo que doesse. Felipe, por sua vez, passou a noite em claro, a carta que escrevera para Giovanna apertada em suas mãos. Ele sabia que o momento havia chegado. A farsa que começara como uma forma de proteger seu coração, agora era uma corrente que o sufocava. Ele amava Giovanna, disso não tinha mais dúvidas, mas o amor, tão puro e intenso, vinha com o peso da culpa. Ele ensaiara as palavras 1000 vezes, imaginando como explicaria o plano, o acidente falso, a simulação dos problemas mentais. Cada cenário terminava com o medo de ver o olhar de Giovanna mudar, de amor para decepção. Mesmo assim, ele decidiu que não podia mais adiar. Naquela manhã, Giovanna encontrou Felipe na sala de estar, sentado no sofá, com uma expressão que misturava nervosismo e resolução. Ele segurava um envelope amassado e seus olhos, normalmente tão brincalhões, estavam sérios. Giovanna, precisamos conversar, disse ele, com uma voz que tremia ligeiramente. Ela sentiu um frio na espinha, mas assentiu, sentando-se à frente dele.
Eu sei que tem algo que você não está me contando, Felipe, e eu quero ouvir, seja o que for. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem, e começou. Eu não sou quem você pensa, disse, ecoando as palavras da noite anterior. Eu nunca sofri um acidente, não tenho problemas mentais, tudo foi uma mentira. Giovanna franziu o senho confusa enquanto ele continuava, as palavras saindo em um fluxo quase desesperado. Eu estava cansado, Giovanna, cansado de mulheres que só queriam meu dinheiro, meu nome. Então, com meus pais e meu amigo Daniel, criei um plano. Fingi um acidente, fingi que minha mente estava quebrada. Era uma forma de testar quem se aproximava de mim. E então você apareceu por causa do acordo com sua família. Eu não esperava você. Giovanna sentiu o chão sumir sob seus pés. Cada momento que compartilharam, as risadas, os bilhetes, o quase beijo na cozinha, o abraço no jardim, passou por sua mente como um filme. Então, tudo foi uma mentira? Perguntou com a voz embargada. Cada vez que você agia como criança, cada crise, cada palavra, era tudo falso. Felipe balançou a cabeça com os olhos marejados. Não, Giovanna, nem tudo. O que eu sinto por você é real. Cada momento que passamos juntos, cada vez que você me fez rir, que você me olhou como se eu fosse mais que um CEO ou um louco, isso foi real. Eu me apaixonei por você e é por isso que não posso mais mentir. Giovanna se levantou com o coração disparado e as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você me deixou cuidar de você, Felipe. Me deixou acreditar que você precisava de mim. E agora diz que era tudo um jogo? A dor na voz dela era como uma faca no peito dele. Não era um jogo, respondeu ele, levantando-se também. Eu queria te contar antes, mas tinha medo de te perder. Você é a única pessoa que me viu de verdade, Giovanna. A única que não desistiu de mim. Ele estendeu o envelope. Aqui tá tudo, minha confissão desde o começo, eu escrevi meses atrás, mas não tive coragem de te dar. Ela pegou o envelope com mãos trêmulas, mas não o abriu. Você não entende, Felipe. Eu confiei em você. Eu me apaixonei por você. As palavras escaparam antes que ela pudesse contê-las e o peso delas pairou no ar. Felipe deu um passo à frente com uma esperança desesperada nos olhos, mas Giovanna recuou. Eu preciso de tempo, disse com a voz quebrada. Preciso entender quem você é, porque agora eu não sei. Ela virou-se e saiu da sala, deixando Felipe com o coração em pedaços. Naquele dia, Giovanna se trancou no quarto, o envelope ainda fechado em suas mãos. Ela sentia raiva, traição, mas acima de tudo, uma dor profunda por tudo o que haviam construído. As memórias dos momentos felizes, a dança desajeitada na gala, a guerra de farinha na cozinha, o girassol na soleira da porta, agora pareciam manchadas. Ela abriu o envelope e leu a carta, cada palavra escrita por Felipe, confirmando o que ele dissera. Mas havia algo mais. Ele descrevia como se sentira perdido antes dela, como ela o fizera acreditar no amor novamente. Você me salvou, Giovanna, escreveu. Mesmo que eu não mereça, você me salvou. Ela chorou, abraçando o pingente da mãe, sem saber se o perdoaria ou se conseguiria viver sem ele. Enquanto isso, Felipe enfrentava sua própria tempestade. Ele chamou Daniel e seus pais para a mansão e anunciou que a farsa acabara. Eu contei a verdade a Giovanna, disse, com uma determinação que surpreendeu até Dona Clara. E vou contar a todos. Não me importo com o que vão pensar. Ela merece mais do que viver uma mentira. Clara tentou protestar, mas Felipe a interrompeu. Mãe, eu amo ela. E se for para perdê-la, que seja por ser honesto. Ele planejou uma reunião com os amigos e familiares que sabiam do plano, incluindo Rafael e Lívia, para revelar tudo e pedir desculpas a Giovanna na frente de todos. Giovanna
Alheia aos planos de Felipe, passou o dia lutando com seus sentimentos. Ela caminhou até o lago, onde tantas vezes conversara com Felipe, e sentou-se na margem, segurando o pingente da mãe. "O que eu faço, mãe?" sussurrou. "Eu amo ele, mas ele me machucou. Como posso confiar de novo?" O vento soprou suavemente, e um girassol, carregado pela brisa, caiu aos seus pés. Ela sorriu com lágrimas nos olhos, sentindo que, de alguma forma, sua mãe estava com ela. Naquele momento, ela decidiu que precisava ouvir Felipe uma última vez. Não por ele, mas por si mesma. A neblina que cobria Monte Claro naquela manhã parecia espelhar o turbilhão no coração de Giovanna. Após a revelação de Felipe, ela passou a noite em claro, dividida entre a dor da traição e o amor que, apesar de tudo, ainda pulsava dentro dela. A carta dele, agora amarrotada de tanto ser lida, estava sobre a mesa de cabeceira. Suas palavras, gravadas em sua mente. "Você me salvou, Giovanna." Ela queria odiá-lo pela mentira, mas cada memória dos momentos que compartilharam, as risadas, os olhares, o calor daquele abraço no jardim, tornava isso impossível. Giovanna sabia que precisava tomar uma decisão, mas o caminho para o perdão parecia tão incerto quanto a neblina lá fora. Felipe, enquanto isso, estava determinado a fazer as coisas certas, mesmo que isso significasse enfrentar a humilhação pública. Ele sabia que contar a verdade a ela não era suficiente. Precisava assumir a responsabilidade diante de todos, especialmente daqueles que haviam julgado e maltratado Giovanna. Ele organizou uma reunião na mansão para aquela noite, convidando a família, amigos próximos, e até mesmo Rafael, Lívia e outros que haviam participado da farsa ou contribuído para as humilhações contra Giovanna. Seu plano era simples, mas aterrorizante: revelar toda a verdade e pedir perdão a ela na frente de todos. "Se ela me odiar para sempre, pelo menos saberá que eu tentei", disse a Daniel com uma mistura de esperança e desespero. Giovanna, ainda sem saber dos planos de Felipe, passou o dia tentando encontrar clareza. Ela voltou à confeitaria onde haviam ido juntos, buscando um pouco de conforto nas memórias de sua mãe. Sentada no mesmo canto, com uma xícara de chocolate quente esfriando à sua frente, ela se lembrou das palavras que dissera a Felipe: "O amor não é sobre o que você tem, mas sobre o que você dá." Será que ela poderia dar a ele uma chance de se redimir? Será que o amor que sentia era forte o suficiente para superar a mentira? Uma senhora idosa, dona da confeitaria, notou sua expressão pensativa e se aproximou. "Você parece carregando o mundo nas costas, querida", disse com um sorriso gentil. Giovanna sorriu de volta, hesitante. "É que, às vezes, não sei se devo seguir meu coração ou minha cabeça." A senhora riu, com a sabedoria de quem já vivera muito. "O coração sempre sabe, menina, mas ele precisa de tempo para falar, mais alto que o orgulho." As palavras da senhora ecoaram em Giovanna quando ela voltou à mansão. Ao entrar, foi surpreendida por um movimento incomum. Empregados arrumavam o salão principal e havia um burburinho de vozes. Dona Clara, com uma expressão tensa, a interceptou no corredor. "Felipe quer que você esteja no salão às 7. Ele disse que é importante." Giovanna franziu o senho, confusa. "O que está acontecendo?" Clara hesitou, algo raro para ela, e respondeu: "Você vai ver, só esteja lá." O tom menos frio do que o usual deixou Giovanna ainda mais intrigada. Às 7 em ponto, Giovanna desceu as escadas, usando um vestido verde escuro que realçava seus olhos castanhos. O salão estava cheio: Rafael, Lívia, Daniel, Dona Clara e outros rostos familiares. Alguns que a haviam humilhado, outros que apenas observaram em silêncio. Felipe estava no centro, impecável em um terno cinza, mas com uma expressão vulnerável que ela nunca vira antes,
Quando seus olhos se encontraram, Giovanna sentiu o coração disparar. Ele deu um passo à frente, segurando um microfone, e começou a falar. Quero agradecer a todos por estarem aqui, disse com a voz firme, mas carregada de emoção. Mas acima de tudo, quero falar com Giovanna. Ele olhou diretamente para ela e o salão ficou em silêncio. Eu menti para todos vocês. Nunca houve um acidente, nunca tive problemas mentais. Tudo foi um plano criado por mim, com a ajuda de meus pais e Daniel, para afastar pessoas que só queriam meu dinheiro. Mas o que eu não planejei foi você, Giovanna. As palavras ecoaram e murmúrios surpresos percorreram o salão. Giovanna ficou paralisada, sentindo todos os olhares sobre ela. Felipe continuou, com a voz agora embargada. Você entrou na minha vida por um acordo, mas me mostrou o que é amor de verdade. Você cuidou de mim, mesmo quando eu não merecia. Você me fez rir, me fez querer ser melhor. E eu te machuquei com minha mentira. Por isso, estou aqui na frente de todos para dizer que eu errei e para pedir do fundo do meu coração que você me perdoe. Ele deu um passo à frente, segurando um girassol, o mesmo tipo que plantaram juntos. Eu te amo, Giovanna. E se você me der uma chance, prometo passar o resto da vida mostrando que sou digno de você. O salão ficou em um silêncio sepulcral. Giovanna sentiu as lágrimas escorrerem, sua visão embaçada. Ela olhou para Felipe, para o girassol, para os rostos ao redor, alguns surpresos, outros envergonhados. Lívia abaixou a cabeça. Rafael parecia desconfortável e até Dona Clara tinha uma expressão suavizada. Giovanna deu um passo à frente, com o coração batendo tão alto que parecia ecoar no salão. Você me machucou, Felipe, disse, com a voz tremendo. Mas o que mais dói é que eu te amo também, e não sei se consigo viver com essa dor. Mas também não sei se consigo viver sem você. Ela parou, respirando fundo, enquanto Felipe a olhava com uma mistura de esperança e medo. Eu preciso de tempo, continuou ela. Mas não vou te dizer não, porque apesar de tudo, eu acredito em você. A multidão suspirou. Alguns, com lágrimas nos olhos. Felipe assentiu com um sorriso triste e entregou o girassol a ela. Todo o tempo que você precisar, minha rosa, sussurrou antes de se afastar, deixando-a no centro do salão. Naquela noite, Giovanna se sentou no jardim, segurando o girassol e sentindo o peso das emoções. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas, pela primeira vez, sentiu que estava no controle. Felipe havia mostrado coragem e ela também precisava encontrar a sua. Enquanto as estrelas brilhavam acima, ela sussurrou para o pingente da mãe. Eu vou tentar, mãe. Vou tentar amar de novo. Os dias que se seguiram à confissão pública de Felipe foram como uma dança cautelosa, cheia de passos hesitantes e olhares carregados de significado. A neblina que cobria Monte Claro começava a se dissipar, dando lugar a um inverno claro, com céus azuis que pareciam refletir a esperança tímida no coração de Giovanna. Ela ainda carregava a dor da traição, mas as palavras de Felipe no salão, eu te amo, Giovanna, ecoavam em sua alma, misturadas com a sinceridade crua que ela vira em seus olhos. O girassol que ele lhe dera estava em um vaso no quarto dela. Suas pétalas amarelas, um lembrete constante de que, apesar de tudo, o amor entre eles não era uma mentira. Giovanna decidira dar a si mesma o tempo que pedira. Mas isso não significava distância total. Ela e Felipe continuavam a se ver na mansão, compartilhando momentos que, embora mais contidos, eram genuínos. Ele respeitava o espaço dela, nunca forçando uma aproximação, mas deixando pequenos gestos que mostravam seu compromisso em reconquistá-la. Certa manhã, ela encontrou um bilhete na mesa do café da manhã. O dia tá mais bonito porque você tá aqui. F.
Giovanna sorriu, sentindo um calor suave no peito, mas guardou o bilhete sem comentar. Ela queria acreditar nele, mas precisava de mais do que palavras. Precisava de ações. Felipe, por sua vez, estava determinado a provar que havia mudado. Ele sabia que a confiança que quebrara não seria reconstruída da noite para o dia, mas cada olhar de Giovanna, cada sorriso tímido, era um incentivo para continuar. Ele começou a se abrir mais, mostrando a ela o homem por trás da farsa. Em uma tarde tranquila, ele a convidou para o escritório, onde mostrou fotos antigas e contou histórias de sua infância. Como ele e Daniel construíam fortes de lençóis, ou como sonhava em ser astronauta. Eu nunca contei isso para ninguém, admitiu com um sorriso vulnerável, mas com você sinto que posso ser eu mesmo. Giovanna ouviu fascinada, percebendo que aquele Felipe, o verdadeiro sem máscaras, era ainda mais encantador do que o homem que ela conhecera. A dinâmica na mansão também mudou. Após a confissão pública, Dona Clara, embora relutante, começou a tratar Giovanna com um respeito hesitante. Você tem mais força do que eu imaginava, disse ela certa vez, com um tom que era quase uma desculpa. Rafael, envergonhado, evitou Giovanna por semanas, mas acabou se aproximando para pedir perdão. Eu fui um idiota, admitiu, sem rodeios. Você não merecia nada daquilo. Giovanna aceitou as desculpas, mas com uma condição. Trate as pessoas melhor, Rafael, não só a mim. Até Lívia, em um momento surpreendente, enviou uma carta pedindo desculpas, admitindo que sua crueldade vinha de inseguranças próprias. Giovanna leu a carta com um suspiro, percebendo que às vezes o perdão era mais sobre liberar o próprio coração do que absolver os outros. Um momento especial marcou um novo capítulo na relação deles. Era o aniversário de Giovanna, algo que ela mencionara apenas de passagem meses antes. Ela não esperava que ninguém se lembrasse, mas, ao descer para o café da manhã, encontrou a sala de jantar, decorada com balões e uma mesa cheia de seus doces favoritos. Felipe estava lá com um sorriso nervoso, segurando um bolo caseiro, torto mas feito por ele. Eu sei que não sou confeiteiro, mas feliz aniversário, minha Rosa, disse com uma timidez que a fez rir. Os empregados que agora a tratavam com carinho, aplaudiram e até Dona Clara deu um sorriso contido. Giovanna, emocionada, soprou as velas, sentindo lágrimas de gratidão. Como você sabia? Perguntou, olhando para Felipe. Ele deu de ombros, com um brilho nos olhos. Eu presto atenção em você. Mais tarde, Felipe a levou ao jardim, onde haviam plantado os girassóis meses antes. As flores agora estavam altas, balançando ao vento. Ele entregou a ela um caderno encapado à mão, com um girassol desenhado na capa. É para você escrever suas histórias, disse, com uma sinceridade que a tocou profundamente. Você me disse que queria ser escritora. Quero que comece. Giovanna abriu o caderno, encontrando uma dedicatória na primeira página. Para Giovanna, a mulher que me ensinou o que é amor. Escreva o mundo, porque você já mudou o meu. Felipe. Ela o abraçou sem pensar, sentindo o calor dele contra o frio do inverno. Obrigada, sussurrou com a voz embargada. Por tudo. Aquele abraço marcou uma virada. Giovanna começou a se permitir sentir o amor que lutara para reprimir. Eles passaram mais tempo juntos, reconstruindo a confiança com pequenos gestos. Caminhadas pelo lago, noites assistindo filmes antigos, conversas sobre sonhos e medos. Em uma dessas noites, enquanto riam de uma comédia boba, Giovanna olhou para Felipe e disse sem planejar: Eu tô começando a te perdoar. Ele ficou em silêncio, os olhos brilhando com emoção. Eu não mereço você, mas vou passar a vida tentando, respondeu, segurando a mão dela. Pela primeira vez, ela não a retirou, mas o passado ainda lançava sombras. Certa noite, Giovanna encontrou Mariana na cidade, por acaso.
A amiga, agora mais humilde, pediu para conversar. Eu fui injusta com você, admitiu Mariana. Eu via você com ele e achava que você tinha mudado, mas agora vejo que você só estava lutando para ser feliz. Giovanna sorriu, sentindo um peso sair dos ombros. Eu te perdoo, Mari, mas preciso que você entenda. Eu amo ele, e isso é real. As duas se abraçaram, e Giovanna sentiu que, aos poucos, estava recuperando não só o amor, mas também a si mesma. Enquanto isso, Felipe planejava um último gesto para mostrar a Giovanna que seu amor era eterno. Ele queria algo que não fosse sobre dinheiro ou status, mas sobre o que realmente importava para ela. Ele começou a trabalhar em segredo, com a ajuda de Daniel, em uma surpresa que prometia mudar tudo. Giovanna, alheia aos planos, sentia que estava pronta para dar um passo adiante, para amar Felipe completamente, sem reservas. O inverno em Monte Claro começava a ceder espaço para os primeiros sinais da primavera, com os girassóis no jardim da mansão dos Martins, florescendo em um amarelo vibrante que parecia espelhar a luz que voltava ao coração de Giovanna. Após meses de dor, dúvida e reconstrução, ela sentia que, finalmente, estava em paz. O amor por Felipe, que outrora parecera impossível, agora era uma certeza. Não um conto de fadas, mas um amor real, forjado em confiança reconquistada e gestos sinceros. Ela ainda carregava o caderno que ele lhe dera no aniversário, onde começara a escrever suas primeiras histórias, inspiradas pela jornada que vivera ao lado dele. Cada palavra era uma prova de que ela estava, aos poucos, reencontrando seus sonhos. Felipe, por sua vez, sentia que sua vida ganhara um novo propósito. A confissão pública, o perdão gradual de Giovanna e a forma como ela o aceitara, mesmo após a mentira, fizeram-no acreditar que o amor verdadeiro era possível. Ele queria mostrar a ela, de uma vez por todas, que seu compromisso não era apenas com o presente, mas com o futuro que poderiam construir juntos. Durante semanas, ele trabalhou em segredo com Daniel, planejando uma surpresa que fosse digna do coração de Giovanna, algo que celebrasse quem ela era, não o que ele podia comprar. Oportunidade chegou em uma noite clara, quando Felipe convidou Giovanna para um passeio especial. Ele a levou ao lago da mansão, agora iluminado por lanternas flutuantes que dançavam na água, criando um cenário que parecia saído de um sonho. Giovanna, vestindo um casaco leve sobre um vestido simples, olhou ao redor, encantada. Felipe, o que é tudo isso? Perguntou com um sorriso curioso. Ele segurou a mão dela com uma expressão que misturava nervosismo e determinação. É para você, minha rosa, porque você merece o mundo e eu quero te dar o que posso de melhor. No centro do lago, sobre uma pequena plataforma decorada com flores, havia uma mesa com um jantar preparado por ele. Nada extravagante, mas feito com o mesmo carinho desajeitado do bolo de aniversário. Enquanto comiam, Felipe começou a falar, sua voz suave, mas carregada de emoção. Giovanna, quando você entrou na minha vida, eu achei que estava apenas salvando minha família de mais uma decepção. Mas você me mostrou o que é ser amado de verdade. Você me viu, mesmo quando eu me escondia atrás de uma mentira. E agora, quero que o mundo saiba quem você é. Ele tirou do bolso um pequeno projetor e apontou para uma tela improvisada, entre as árvores. Para surpresa de Giovanna, o projetor exibiu as primeiras páginas do caderno dela, suas histórias que ela escrevera em segredo. Eu sei que você quer compartilhar suas palavras com o mundo, disse Felipe. Então, com a ajuda de Daniel, entrei em contato com uma editora. Eles adoraram o que você escreveu. Querem publicar seu primeiro livro. Giovanna cobriu a boca, com lágrimas escorrendo pelos olhos. Felipe, você fez isso por mim? Perguntou, com a voz embargada.
Ele assentiu, com um sorriso tímido. Você sempre acreditou em mim. Agora é minha vez de acreditar em você. Mas a surpresa não terminou aí. Felipe se ajoelhou, tirando do bolso uma caixinha com um anel simples, adornado com um pequeno girassol gravado. Giovanna Lindeberg, nosso casamento começou por um acordo, mas o que sinto por você é mais real do que qualquer coisa que já vivi. Quero te pedir em casamento de novo, não por obrigação, mas por amor. Quer casar comigo de verdade pelo resto da nossa vida? Giovanna, com o coração transbordando, riu entre lágrimas e se jogou nos braços dele. Sim, Felipe. 1000 vezes sim. A notícia do novo casamento, agora um compromisso genuíno, espalhou-se por Monte Claro. E a cidade que outrora julgara Giovanna, agora a celebrava. O casamento foi pequeno, mas cheio de amor, realizado no jardim da mansão, com os girassóis como testemunhas. Giovanna usava um vestido branco com detalhes amarelos e Felipe, com um terno azul claro, não conseguia tirar os olhos dela. Durante os votos, ele segurou as mãos dela e disse com a voz embargada: Você me ensinou que o amor é dar, mesmo quando não se tem nada. Prometo te amar, te respeitar e te apoiar em cada sonho, até meu último dia. Giovanna, com lágrimas, brilhando, respondeu: Você me deu coragem para ser quem sou, e eu prometo te amar, com todas as suas verdades e imperfeições para sempre. A cerimônia foi marcada por momentos de leveza, como quando Felipe, nervoso, quase derrubou o bolo, fazendo todos rirem, e por uma emoção profunda que tocou até os corações mais céticos, como o de Dona Clara, que enxugou uma lágrima, disfarçada. Mariana, agora reconciliada com Giovanna, estava na primeira fila, aplaudindo com entusiasmo. Após a festa, Giovanna e Felipe dançaram sob as estrelas, com a música suave ecoando pelo jardim. Você já pensou no título do seu livro? Perguntou ele, girando-a lentamente. Ela riu, encostando a testa na dele. Acho que vou chamar de Girassóis no Inverno, porque mesmo no frio, você me fez florescer. Anos depois, Giovanna publicou seu primeiro livro, que se tornou um sucesso local, contando histórias de amor e superação inspiradas em sua própria vida. Ela e Felipe continuaram a viver na mansão, agora um lar cheio de risadas, girassóis e sonhos compartilhados. Eles enfrentaram desafios, como qualquer casal, mas o amor que construíram, forjado na verdade, na confiança e no perdão, era inabalável. E em cada primavera, quando os girassóis floresciam, eles se lembravam do caminho que os levara até ali. Um caminho de sacrifício, redenção e um amor que superou todas as expectativas.